de período joanino, né, a gente está se referindo à chegada da família real aqui no Brasil. Então, quando a gente trabalha o período joanino, a gente está se referindo exclusivamente ao período ao qual Dom João ficou no Brasil. Ele vem com a família real e a corte portuguesa para cá e chega no Brasil em 1808, tá bom? Então pensem o seguinte, qual o fator primordial para que Dom João conseguisse, ou melhor, pensasse em vir para cá, para o Brasil, nesse período? Então a gente está falando aí da Revolução Francesa, né? A gente está falando aí da era napoleônica, não é isso? Então o que fez Dom João vir para cá? As invasões napoleônicas na Península Ibérica, né? Napoleão cria ali o bloqueio continental com a Inglaterra, né? Contra a Inglaterra. Dessa forma, as nações a qual não cumprem esse bloqueio, ele marchava sobre a terra, né? Ele marchava sobre a nação. E a Espanha não foi diferente, foi tomada, foi obviamente comandada pelo seu irmão. Portugal ficou em cima do muro. Portugal não quis nem deixar a Inglaterra descontente e nem fazer com que a França ficasse descontente e marchasse sobre Portugal. Então Portugal foi meio que ludibriando a França durante esse período todo que foi estabelecido ali até a entrada de Napoleão em Portugal. Dessa forma, chegou no momento em que Napoleão Bonaparte começa a impor a Dom João. Na verdade não é nem Dom João era príncipe regente, então a gente está falando de Portugal, né? Dona Maria, a louca, ainda era a soberana, mas como ela estava com um problema neuropsiquiátrico, ela foi colocada em segundo plano e assume o príncipe regente Dom João. Dom João que depois assume o nome, né, de Dom João VI, quando então sai rei de Portugal finalmente. Então pensando dessa forma, a gente sabe que a família real veio para cá como uma estratégia, né, de fuga para o Brasil. Aí eu pergunto a vocês, foi realmente uma estratégia? Foi realmente uma fuga? E aonde a gente pode chegar a essas conclusões? Bom, de fato o Brasil já estava sendo há algum tempo por Portugal, isso já nos escritos de Marquês de Pombal, entre outras autoridades portuguesas da época, a ideia de trazer a corte para o além-mar na terra Brasilis, com o intuito de proteger essa terra, a coroa em si nesta terra. Então dessa forma já existia um plano, né, tanto de interiorização da capital aqui na colônia brasileira, assim como criar a sede do reino aqui no Brasil, protegendo em si de forma mais ampla a família real. Isso já tinha sido descrito, isso já existia um plano. Então a ameaça francesa às terras portuguesas talvez não tenha sido de fato uma grande problemática, talvez seja de fato um grande incentivo para que a família real viesse para cá. Obviamente que se não houvesse essa tentativa de invasão, ou melhor dizendo, essa invasão que ocorreu em Portugal pela França com as tropas napoleônicas, provavelmente não viria essa família real para cá. Mas a invasão sim foi o fator primordial para que incentivasse essa família real portuguesa a migrar para a terra Brasilis. Obviamente que foi uma coisa meio que de repente, mas não tão desestruturada como se pensa, né? Existem algumas bibliografias interessantes para serem lidas. Por exemplo, 1808 conta de uma forma bem romantizada como foi essa performance, né? Essa vinda da família real para cá. Laurentino Gomes tenta se deixar bem fiel ao que realmente, né, o processo historiográfico de forma coesa, mas levamos em consideração que Portugal então estava tentando de fato se defender da França revolucionária nas mãos de Napoleão, ou melhor dizendo, na França napoleônica, que estava invadindo a Península Ibérica justamente por não ter
tido de Portugal o feedback assim que queria. Obviamente que a França queria que Portugal seguisse as regras do bloqueio continental e rompesse de fato de forma abrupta e unilateral com a Inglaterra. Isso não aconteceu porque Portugal tinha muitas ligações com a Inglaterra. Portugal já estava entrelaçado com a Inglaterra de forma bem firme e forte desde 1710, com o Tratado de Methuen, né, o Tratado dos Panos e Vinhos, onde Portugal acaba sendo bem sacrificado nesse contrato aí, né, nesse tratado, uma vez que Portugal acaba devendo demais à Inglaterra. Perde-se muito ouro inclusive vindo do Brasil, por conta desse tratado de 1710, Tratado de Methuen, que a gente falou na aula anterior. Então, pensando dessa forma, a família real então ela monta uma estratégia de fuga. E uma estratégia de fuga é algo feito de forma muito rápida, é algo feito de forma muito momentânea, né? Então você tem ali um grande caos, principalmente em Lisboa, no caos, né? O cais de Lisboa parecia até um grande movimento popular, todos se montando, buscando tudo que podia buscar, né, as coisas mais importantes, que para eles na época era roupa, riquezas como ouro, livros, etc. E se tentou trazer o máximo possível de coisas nesta vinda da família real para o além-mar, na Terra Brasilis. Obviamente que dizem os relatos, né, isso não tem como ter uma comprovação científica do fato, mas dizem os relatos que Dona Maria Louca gritava no cais, né, mas vão estar a pensar que nós estamos fugindo. E de fato, eles, entre aspas, estavam fugindo e não estavam fugindo, né? Como a gente acabou de discutir aqui, houve sim uma estratégia de fuga, mas era uma fuga, ainda que planejada em cima da hora, de forma muito rápida, né? Era uma coisa que já existia planos para que acontecesse. Não em uma situação de fuga, mas só se uniu o útil ao agradável e ocorreu ali numa situação um pouco mais tensa e mais corrida do que seria o normal. De certa forma, essa vinda, né, essa chegada e vinda da família real foi um grande evento, né? Foi uma situação completamente atípica, a qual a gente está tratando neste exato momento. Então, o que o Brasil ganha de imediato com a vinda da família real para cá? A gente está falando aí do Brasil se tornar a sede do reino português. O Brasil passa a se tornar a grande estrutura administrativa do reino português, ou seja, do reino de Portugal e Algarves, né? O Brasil nesse momento ainda não é Reino Unido, mas ele está se transformando na sede do Império Português, do Reino Português, né? Obviamente que vai ser uma administração remota à distância, mas o Brasil está se tornando, sim, a sede do Reino Português. E isso é muito forte, e isso é muito importante, né? Isso vai mudar a parte social, a parte histórica, a parte cultural, a parte estrutural, a parte política, né? Todas as questões socioeconômicas vão ser, de alguma forma, modificadas, né? Então, primeiro aí que a gente tem que lembrar, o Brasil se torna a sede de Portugal, né? O Brasil se torna a sede do reino aqui em Portugal. Então, a gente está vendo agora que Portugal está, né, literalmente naquele, como a gente falou, em cima do muro, né, entre duas grandes potências, França e Inglaterra. Esse foi o motivo pelo qual a vinda se sucedeu. Então você tem aqui o bloqueio continental, como a gente acabou de falar, e essa relação de dependência de Portugal com a Inglaterra, não é? Logo após o final da União Ibérica, a União Ibérica, para quem não lembra, 1580 a 1640, onde o rei de Espanha domina, né, ele governa Portugal e Espanha. O país cai aí sob uma dominação inglesa, né, isso confirmado, né, consolidado
principalmente a partir de 1710, com a assinatura do Tratado de Mitten. Eu já tinha mencionado isso antes, vamos repetindo aqui agora, e nesse fato ocorrido, né, a entrada da França em Portugal, a gente está aí mencionando Dom João como príncipe regente, porque ele de fato ainda não é rei. Dom João se torna rei aqui no Brasil e volta para Portugal para controlar depois a rebelião do Porto, né? Já como rei. Mas por enquanto Dom João é príncipe regente, não é o Dom João VI, né? É o Dom João, príncipe regente, filho de Dona Maria Louca. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguindo aí. Bom, o governo francês, como a gente tinha falado, envia um ultimato a Portugal. Ou seja, ou ele aderia ao bloqueio continental, ou ia ter o território invadido, assim como aconteceu com a Espanha. E de fato, com a invasão espanhola, você tem ali uma estratégia muito significativa, uma estratégia militar, para a invasão de Portugal. Você tem ali um ponto de deslocamento de tropa facilitado, onde se não houvesse realmente uma adesão de Portugal ao bloqueio continental, você conseguiria de forma fácil dominar, invadir e dominar aquele território. Bom, Portugal tenta se livrar de todas as formas dessa situação, né? Então, uma situação crítica, né? Onde o governo britânico até oferecia a proteção naval, né? Não só para a família real, mas para toda a corte portuguesa e alguns funcionários do governo, né, se transferirem para o Brasil. E vejam, como a Inglaterra sabia dessa ideia de que que Portugal pensou em algum momento transferir essa família para o além-mar. Obviamente que já eram planos traçados, né? A gente falou aí de Marquês de Pombal já descrevendo planos emergenciais e principalmente de segurança para a família real vir para as terras de cá. Isso seria de fato uma segurança institucional do reino português, né? do império, do reinado português. Então fica ali a oferta inglesa para que essa família real pudesse fugir ao momento que quisesse, escoltada inclusive por navios ingleses, em contraponto de associar-se à França e aceitar então o bloqueio continental contra a Inglaterra. Bom, Portugal acaba se comprometendo, ele se comprometia com um acordo firmado secretamente, de forma sigilosa, ceder temporariamente a Ilha de Madeira aos britânicos. Então houve ali um acordo, né? O britânico não ia dar a transferência de graça, existia ali um acordo econômico por trás dessa situação, né? Dessa estrutura organizacional. Bom, a estratégia de manter a Ilha de Madeira com os britânicos foi uma espécie de tentativa, vamos dizer assim, dos britânicos se estruturarem como grandes conquistadores de terra e aprendendo em Madeira como organizar e administrar uma colônia. Bom, era uma chance e os britânicos pediram para que fizesse esse acordo, uma vez que Portugal aceitasse seguir, né, com eles para fora do país, fazendo assim a sua proteção, a proteção da família real e a corte portuguesa, né? E outra situação que estaria nesse acordo seria também uma permissão ao comércio direto entre a Grã-Bretanha e o Brasil, ou seja, ele eliminaria, né, o pacto colonial, se tiraria aquela exclusividade de Portugal em manter comércio, comercialização com a colônia brasileira. Isso de fato aconteceu, né? Nós tivemos aí a abertura dos portos às nações amigas, leia-se Nações Amigas, Inglaterra. E dessa forma a gente tem a queda do pacto colonial. Então, uma pergunta de prova, uma pergunta bem simples de prova: em que momento o pacto colonial foi quebrado
no Brasil ou entre o Brasil e Portugal, no momento em que houve a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808. Então a gente tem quando acaba o Pacto Colonial? Em 1808. Com o quê? Com a abertura dos portos às Nações Amigas. E entende-se Nações Amigas como Inglaterra. Ok? Então, seguindo aí na nossa aula, a gente tem ainda uma visão, né, da invasão francesa lá em Portugal. Então, a aproximação desses franceses na terra portuguesa desencadeia, como eu disse, um grande caos, uma confusão generalizada e desespero, né? Bom, essa confusão generalizada e esse desespero faz com que o caos se instale na sede do Império Português lá em Portugal. Ao todo, estima-se algo de 10 mil pessoas, né, se apertando em pelo menos 16 navios de guerra e 20 de transporte, somando ao todo 36 navios. A gente está falando de 36 naus, não são 36 navios, como, por exemplo, esses transatlânticos que a gente tem aí, dessas empresas que fazem passeios no mar, né? A gente não está falando desses transatlânticos que o Roberto Carlos canta. A gente está falando de naus. Naus são caravelas, são barcos muito pequenos. Se eu fazer uma proporção aí grosseira e grotesca para vocês, é um grão de arroz boiando no Oceano Atlântico, né? Seria isso aí. Então a gente tem que entender que Portugal ele pega 10 mil pessoas e entope 36 navios com ela. Com elas e suas bagagens, suas riquezas, né, seus livros, seus pertences. A biblioteca portuguesa foi trazida em parte, né, porque uma outra parte foi esquecida no cais, né, naquela confusão toda se deixou o livro para trás. Obviamente depois conseguiu ser recuperado, mas à época perdeu-se metade quase da biblioteca real, porque eles esqueceram no caos, naquela loucura. Mas você tem aí, são 36 navios, sendo 16 navios de guerra. Então são 20 navios de transporte, 10 mil pessoas, entre família real e corte. É muita gente, né? Toda essa galera, esses portugueses que estavam em fuga, né, em migração para o Brasil, foi comandado, né, foram escoltados, melhor dizendo, por um almirante britânico chamado Sidney Smith. Foi ele que liderou toda essa cobertura do translado dessas equipes, dessa corte portuguesa e família real, pelo Atlântico até a chegada aqui no Brasil, né? Isso foi bem famoso, está descrito aí no livro 1808 de Laurentino Gomes. Inclusive ele tenta descrever, né? Obviamente, repito aqui, não de uma forma científica, ali já é uma coisa mais ilusória, né? Uma coisa mais lúdica do livro, a confusão da Dona Maria Louca falando lá que vão pensar que a gente está fugindo, aquela coisa toda. Mas de fato isso não tem nenhuma comprovação científica de que aconteceu desta forma. O caos generalizado, isso sim é comprovado cientificamente, simplesmente porque estavam sendo invadidos por franceses, então estava assim, um caos de fato, mas a situação do cais ali, da Maria Louca gritando, aquela coisa, você não tem como comprovar. Mas é bem interessante, quem puder ler o livro está disponível lá no blog Botequim da História, quem quiser, só seguir lá. Foram então embarcados, né, os arquivos dos ministérios. Então todos os ministérios do governo português à época lá em Portugal foram embarcados, foram trazidos para dentro dos navios, né? Foram alocados nessas estruturas, mais as pessoas, né? Móveis, levaram móveis nos navios para transladar aí, vindo para o Brasil. A pergunta que eu faço é: para que nego vai levar móvel? Acho que ninguém, talvez, em sã consciência, aí, fugindo, vai pensar em botar uma prateleira, né, uma cristaleira dentro do seu local de fuga. Mas tudo bem, a gente vai seguindo. Também pratarias, né? Não só pratarias, mas riquezas domésticas, como por exemplo cristais, né, copo de cristais e etc. Foram também transportados, foram levados.
uma enorme conta, soma em dinheiro, muita grana, basicamente rasparam os cofres públicos portugueses, né? Trazendo esse dinheiro para Portugal, para o Brasil. Se a gente fosse fazer uma tentativa de quantitativos, estima-se que levaram metade do dinheiro que existia em Portugal. Metade do dinheiro circulante em Portugal foi levado pela corte portuguesa, vindo para o Brasil em fuga. É muito dinheiro, tá? Bom, uma parte desses 10 mil que vieram, né, era uma guarnição militar. Era a guarnição militar de Lisboa. Né? Por que a guarnição militar de Lisboa foi trazida a bordo? Primeiro, que a família real precisava ali de segurança. Segundo, elas precisariam de segurança aqui no Brasil. Terceiro, você precisaria de uma estrutura de formação militar agora na nova sede do reino, que seria o Brasil. Uma academia militar. Então, para formar uma academia militar é preciso que você tenha uma estrutura militar, né, uma guarnição militar. Então, faz sentido você trazer um pedaço da guarnição de Lisboa nesse translado Portugal-Brasil. Né? Bom, o Estado metropolitano português se transfere para a sua colônia portuguesa aqui no Brasil. Gente, isso na história foi talvez aí a grande pioneirismo. Não tinha existido ainda algo semelhante na história. Ninguém tinha abandonado o seu país para administrar ele de forma remota em sua colônia. Né? Portugal saindo aí, fazendo história e acontecendo aí o pioneirismo nesse tipo de formatação. Muitas pessoas trabalham com a tese de que foi feita uma fuga desesperada, desorganizada e de forma abrupta de Portugal, né? Que não sabe nem como é que aquilo deu certo. Mas também existem teorias inclusive com mais comprovações historiográficas, de que Portugal sabia de que poderia usar o Brasil a qualquer momento. Portugal tinha a ideia já de trazer essa corte para cá, e principalmente que já se tinha um plano, inclusive, traçado de como fazer isso, né, numa estratégia de fuga. A fuga não é a fuga de uma forma de denegrir a imagem, né, uma forma que rebaixasse, uma forma ignóbil. É uma fuga, na verdade, em estratégia. Então, você tinha-se a ideia de fugir numa eventual necessidade, ou seja, uma coisa já pré-meditada. Então, Portugal não é aquele fujão que não tinha o que fazer, né? Até porque se Portugal ficasse, a chance das tropas portuguesas ganharem as tropas francesas era bem grande. A França estava com uma tropa bem desgastada, bem maltrapilha, sem munição, mal, com fome. Era uma tropa que não estava bem, a tropa francesa, né? Mas Portugal não tinha como saber disso. Como Portugal ia saber de uma coisa dessa? Como Portugal ia imaginar que as tropas francesas estavam assim? Eram as tropas de Napoleão, né? Então tinha que se pensar da forma que eles pensaram. E eles usaram a estratégia da fuga para a colônia, algo que já estava lá descrito, né? Algo que já estava trabalhado anteriormente, como eu falei, com o Marquês de Pombal. Tudo bem? Então, essa completa subversão das regras do pacto colonial acabava trazendo para o Brasil, e ainda a colônia, mas vai deixar de ser em breve, muitos benefícios. E aí vamos pensa em história econômica, pensa em economia, né? Que tipo de benefício? Bom, eu tenho uma abertura comercial. Então eu não estou mais restrito em comprar e vender só com a metrópole, ou seja, só com Portugal. Isso faz com que eu consiga negociar preço, eu consiga melhorar os preços
a qual eu vendo os meus produtos, ao qual eu exporto os meus produtos, eu começo a pensar ou tentar fazer ou negociar o feito de uma balança comercial favorável, né? Eu tenho um comerciante ganhando mais dinheiro, com lucros maiores, justamente porque você tem como barganhar com outros, né? Você tem como vender para mais gente, né? Obviamente isso te traz mais lucro, até pela exportação. Você tem como trazer melhores condições, ou seja, mais produtos ou produtos melhores para dentro da época ainda colônia, mas logo vai virar país, e isso muda a estrutura econômica brasileira, né? Você muda a estrutura econômica como um todo, em exportação, em importação, em produção, melhora na produção, com novos produtos vindo para cá, com pequenos investimentos em polos fabris, coisas começam a acontecer com a situação de você abrir os portos e fazer com que o pacto colonial se descumpra, ele se quebre, né? Ele deixe de existir. Bom, a gente, sabendo da transferência do Estado português para o Brasil, pensa-se, né, como foi fundamental para que o país, no caso o Brasil, pudesse se encaminhar, né, ou pudesse encaminhar ou caminhar mais rápido ao seu processo de emancipação política. E aí é preciso cautela, porque quando a gente fala de emancipação política, a gente não está falando de independência, a gente está falando de trabalhar isolado politicamente, às vezes até economicamente, administrativamente, da sede metropolitana, né? Isso é bom, comercialmente e economicamente falando, para essa colônia, né? Mas quando ele vira reino, isso melhora mais ainda. Então essa transferência, ter a família real aqui no Brasil, gerou essa emancipação. Então o pensamento, toda a questão de ordem, determinações, a administração, todo o trâmite administrativo, tudo saía agora do Brasil. Então tudo era mais fácil, tudo ficava menos complexo, melhor dizendo, né? Isso vai gerando uma emancipação política. Só que a gente tem que também lembrar o seguinte: muitos não estão satisfeitos com isso, principalmente quem? As cortes portuguesas, tanto em Portugal como as cortes portuguesas aqui no Brasil. Quando a gente fala de cortes portuguesas, a gente está falando de assembleias, a gente está falando de grupos políticos portugueses que se juntam para aconselhar, ou no caso deles, querer determinar a coroa, ou a regência, o príncipe regente, que faça de uma forma ou de outra, siga por um lado ou siga por um outro. Tá? Então, quando a gente pensa em cortes portuguesas, a gente está falando disso. As cortes portuguesas não se interessavam em manter o Brasil emancipado, interessavam sim em manter o Brasil dominado. Um grupo. Outros grupos dessas cortes francesas pensavam em, de fato, separar o Brasil de Portugal. E essa forma não é emancipar, é separar mesmo, criar uma independência. Mas tendo o Brasil para si, ou seja, pegando o Brasil para administrar em planos republicanos. Né? Tinha planos também monárquicos, mas esses não eram tão fortes. Mas os planos republicanos, sim, tinham bastante. E esse embate começa a ficar muito vultuoso e vistoso no momento em que a família real regressa para Portugal a partir de 1821 por causa da Revolução do Porto, onde as cortes portuguesas aqui no Brasil faziam de tudo para destronar, ou para tirar, melhor dizendo, Dom Pedro I da administração colonial, né? A ponto de levar Dom Pedro I ao estresse máximo de fazer o que a gente chamou de independência do Brasil. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado aí quando a gente fala de emancipação política, porque nesse momento ainda não é independência, né? Emancipação é você ter menos mão da metrópole na administração econômica, política e social daquela colônia, aquele território específico, né? Então aí, o primeiro passo nesse sentido foi com uma abertura, né, dos portos brasileiros, como a gente está falando há muito tempo já, a todas as nações amigas. Aí lembrem, enxerguem nações amigas, Inglaterra, né?
Abre-se para todas as nossas amigas. Ah, pronto, o Brasil agora está fazendo comércio até com o Japão. Não, a gente está falando de Inglaterra. Depois já até vai fazer, mas a gente está falando de Inglaterra, tudo bem? Bom, falamos da Inglaterra porque os Estados Unidos ainda estavam mantendo relações preferenciais com Napoleão. Né? Lembrem o seguinte, pessoal, os Estados Unidos em 1776 ele rompe com a Inglaterra eclodindo em sua independência. Né? E nós temos duas grandes guerras de independência, a de 1776 e depois a de 1825. Então vejam o seguinte, a gente está em 1808. Estados Unidos e Inglaterra não se falam, não são amigos. Né? E quem foi que ajudou os Estados Unidos a se levantar contra a Inglaterra e promover a sua independência? A França, que estava mordida com a Inglaterra pela perda da Guerra dos 7 Anos. Né? Então, tudo faz ali, está tudo envolvido numa grande miscelânea. Mas, de fato, nesse momento, os Estados Unidos e França, eles estão meio que unificados, estão meio que juntos. Né? Não contra a Inglaterra, mas como Portugal, ou melhor, como a França decretou o que se chama de bloqueio continental, os Estados Unidos acatou, porque os Estados Unidos já não falavam com a Inglaterra, para ele também a Inglaterra, ele quer distância, já que ele acabou de se independer dela, né? Então, nesse sentido, é fácil compreender que a França de Napoleão ainda tem os Estados Unidos como preferido, né? E Portugal, vindo para cá administrar suas colônias, você tem a Inglaterra sendo a única nação, já que os Estados Unidos não vai fazer contrato comercial com o Brasil, porque Portugal está aqui no Brasil. Né? E Napoleão tinha decretado bloqueio continental e invadiu Portugal justamente por causa disso. Então não faz sentido realmente. Então a única nação que vai conseguir fazer contato comercial com o Brasil é a Inglaterra. Então estamos falando dela mesmo. Tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo aí. Tratado do Comércio e Navegação, concedendo tarifas privilegiadas às exportações inglesas no Brasil. Né? Então teve um tratado de comércio. Esse Tratado de Comércio e Navegação ele vai ser pós-cedido pelos tratados de 1810. Né? A gente está falando de 1808. Logo depois, 2 anos depois, vão vir os tratados de 1810. Os tratados de 1810 reforçam tudo isso aqui e reforçam mais coisas, como por exemplo, o Brasil teria, isso já no Tratado de 1810, o Brasil teria que ter um comércio e navegação com a Inglaterra, concedendo tarifas privilegiadas. Então reforça isso. O Brasil teria que abolir a sua escravidão até 1831. Isso é óbvio que a Inglaterra está pensando em mais mão para a compra, mais pessoas, mais cabeças para comércio. Não é isso? Então está falando aí de abolição da escravidão em 1831. A Inglaterra teria alguns privilégios de portos, né, de transporte, translado e portos, entre muitas outras coisas que esse tratado vem trazendo a partir de 1810. Obviamente que esses tratados não vão ser cumpridos, isso é papo para a gente trabalhar lá em Brasil Império, né? Primeiro Reinado. A gente vai falar disso lá na frente. Então, por enquanto, está falando que o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas, foi fechado e foi reforçado a partir de 1810, nos tratados de 1810. Bom, você precisava abastecer a corte, né? A gente está falando de uma corte monárquica, então é uma corte pomposa. A gente está falando de essa corte ser abastecida com o que tem de melhor no mundo para oferecer a ela. A gente não vai pensar aqui em uma corte comendo mingau, né, de aveia, mingau de fubá a vida inteira. A gente está falando de corte. E a corte naquela época, obviamente, que vai querer tudo do bom e do melhor. E quem trazia tudo do bom e do melhor naquela época era a Inglaterra. Então você tem ali a necessidade de abastecimento da corte. E essa necessidade de abastecimento da corte vai vindo através dos portos e essas tarifas liberadas, né, melhoradas para a Inglaterra, as coisas que a corte precisava usar. Seja tecido, seja vestidos, seja comida, seja maquinário, seja o que for. Né? Seja o que for. Tudo vinha da Inglaterra. Então você tinha necessidade de abastecimento da corte. Obviamente que a parte alimentícia era produzida aqui no Brasil. Então você tem agora uma outra vertente, um outro olhar, uma outra ótica. Eu agora produzo não só para exportação, mas também para a subsistência da corte brasileira.
da corte portuguesa no Brasil, melhor dizendo. Tá? Então a gente tem que pensar nessa estrutura. Então a estrutura socioeconômica do país está mudando. Por quê? Porque eu tenho uma corte aqui dentro. Eu tenho não só uma corte, mas uma família real aqui dentro. Então eu tenho que mudar a minha vida por conta deles. Então o que tinha-se de território construído, né, de algo paisagístico, urbanístico, não era compatível com um local onde abriga uma corte. Uma corte monárquica, correto? Com a família real. Então não se tinham praças públicas adequadas, não se tinham ruas públicas adequadas, carruagens adequadas, locais de lazer adequados, salas de banho adequadas, não tinha nada disso. Isso tudo começou a ter que ser construído. Né? Então, olha como houve mudanças na necessidade, por necessidade dessa manutenção da corte portuguesa aqui no Brasil. Né? Algumas coisas a gente pode ressaltar, como a criação da Real Biblioteca Nacional, que hoje é a Biblioteca Nacional, a criação do Real Horto, que hoje é o Horto do Rio, a criação da Academia Militar na Bahia e no Rio de Janeiro, na Escola de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí o Banco do Brasil sendo criado, nós tivemos, nossa, muitas coisas, foram muitas coisas criadas, tá? Muitas coisas foram criadas aqui para garantir uma estrutura para essa corte. Então o Brasil muda. O Brasil está mudando a sua estrutura por causa da vinda da família real. Está se tornando uma sede de império. Né? Bom, Dom João, então, tomou muitas medidas nesse sentido de mudança, né? Muitas iniciativas importantes, principalmente no plano econômico. Ele revoga aí o famoso alvará de Dona Maria I. Para quem não conhece, eu posso até depois disponibilizar, vou ver se eu consigo deixar no link aqui na descrição, para vocês, de um documento que eu tive o prazer de transcrever, ainda cursando a Faculdade de História, numa matéria chamada Paleografia, onde eu fiz a transcrição desse alvará, o alvará de Dona Maria I, que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Não só proibia a instalação de indústria, como também fazia a proibição de comércios específicos aqui no Brasil. Então, esse é um alvará muito interessante, ele está disponível no Museu da Torre do Tombo. Se você for lá no blog Botequim da História, na lateral direita da barra de rolagem direita dele, tem lá links recomendados. Está lá, Museu Nacional da Torre do Tombo. Clica ali, coloca Alvará Dona Maria, instalações de indústria no Brasil, aparece o alvará para vocês conseguem ver o alvará todo. Aliás, qualquer documento dessa época que vocês queiram ver, tá lá na Torre do Tombo. Quem quiser pode acessar, vocês conseguem ver tudo, verificar, olhar. Você não consegue pegar, né? Porque é tudo digital. Mas é muito bacana de vocês conhecerem a história do nosso país, a história da nossa vida. Tá lá, né? Tá tudo lá. Então esse alvará aí foi revogado, né? Tiraram esse alvará. Dom João acaba cancelando esse alvará, justamente porque ele não concordava mais manter, uma vez que a família real fazia parte daquilo ali agora. E ela estando aqui tem que ter comércio, tem que ter tudo. Então não pode deixar de ter mais indústria no Brasil, tem que ter alguém fabricando coisas aqui no Brasil. Né? Então nesse sentido, o alvará faz sentido de não existir mais. Né? Ele cria a Casa da Moeda, porque obviamente precisam forjar moedas, né? Você precisa continuar forjando moeda. Se você tem lastro, você tem que ter moeda para circular e aquela coisa toda. Então, cria-se a Casa da Moeda, também o Banco do Brasil, como a gente tinha falado agora mesmo. Como eu falei, na parte militar aí foi criada a Academia Militar, né? A Academia Naval, é bom lembrar também, né? Foi implantada uma fábrica de munição, que é hoje o Arsenal de Guerra da Marinha ali na Ilha do Caju, no Rio de Janeiro. Quem sai da ponte em Niterói em sentido Rio, passa pelo Arsenal de Guerra da Marinha. Ali era a fábrica de munições implantada por Dom João, né, perto inclusive da casa de banho muito famosa, que também é na mesma localidade, no bairro do Caju, no estado do Rio de Janeiro. Tinha-se aí a maior de todas as realizações, né, sendo aí em 1815
quando foi o Brasil instituído a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí é muito interessante a gente saber por que o Brasil foi instituído como um Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora seria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por que isso acontece? Porque em 1815 consegue derrotar Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte cai e a França cai junto com ele e é retomada às suas medidas anteriores. Bom, olhando dessa forma, a gente tem que pensar o seguinte: no Congresso de Viena só poderiam participar as pessoas, né, as famílias que tinham de fato, estavam ainda em seus locais de origem, ou seja, em suas terras, e estavam tronadas e tinham as suas respectivas. Você poderia reassumir, você tinha condições de reassumir a sua posição de monarca. E para isso o Brasil precisava, a família real precisaria voltar para Portugal. Uma estratégia que eles fizeram foi, para não ter que voltar para Portugal sem que tudo estivesse realmente resolvido e as coisas estivessem em paz, com segurança, foi transformar o Brasil em Reino Unido. Então, se o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido, qual é a diferença de Portugal e Brasil? Nenhuma, porque é tudo um reino só, é tudo um só império. E foi o que o Brasil fez. O Brasil não, o que Dom João fez no Brasil, transformou através de um decreto o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1815, o Brasil então deixa de ser colônia de Portugal, porque ele deixa de ser um território colonizado e passa a ser um reino, né? Uma unidade unida ao reino de Portugal e Algarves. Sabendo disso, então a gente tem, em 1808 o fim do Pacto Colonial, em 1815 o fim da colônia brasileira. Então o Brasil agora passa a ser um país. É um país. Quem não gostou disso? As cortes brasileiras. Minto, as cortes portuguesas no Brasil. E também algumas de Portugal. Então a gente tem que lembrar o seguinte: vão ter pessoas que vão estar lutando contra, em desfavor da situação do Brasil ser agora um Reino Unido a Portugal e Algarves. Tá? Não vai ser simples, não vai ser fácil para Dom João e depois Dom Pedro organizar isso. Isso vai trazer um pouco de dor de cabeça, né? Mas quando da aula do primeiro reinado, a gente vai conseguir trabalhar isso de forma bem adequada. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O Brasil agora é um reino, o Brasil agora é um país, né? Já estamos chegando próximo da independência. Olha que maravilha. Então, a se entender ainda nas mudanças, no plano cultural, eu vou falar do surgimento da imprensa régia, como já tinha falado anteriormente. Um jornal chamado A Gazeta do Rio, ou melhor chamando a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Foi um grande primeiro jornal impresso no Brasil, o primeiro jornal de fato autorizado a ser impresso aqui no Brasil. Então a gente tem a imprensa régia, ou seja, um local de impressão de jornal aqui no Brasil, e um jornal chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que trazia todos os informes assim necessário para a corte, né? Lembrem, gente, o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil agora é um reino e tem a corte com ele. Aqui, a família real. Então você precisa ter toda uma estrutura, e a estrutura está sendo criada por Dom João, né? Ainda na cultura, tivemos a Biblioteca Real, que agora é a Biblioteca Nacional, né? Para quem nunca foi na Biblioteca Nacional, vale muito a pena visitar o local. Obviamente a gente está em época de pandemia, mas logo depois vocês vão poder ir, vá lá, vejam, confiram, vá conhecer, é um local maravilhoso de ir. Foi também criado o Real Teatro, né? Real Teatro de São João, o Jardim Botânico, como eu já tinha falado, a Escola de Medicina da Bahia, a Escola de Medicina do Rio, né? Isso já após queda de Napoleão. Ainda dentro dessa esfera cultural, Dom João faz a contratação, né, de uma missão artística, pasme, francesa, né? E aí você tem Tournai e Debré, né, o famoso Debré, trazendo a grande
pinturas, grandes retratações de paisagens do Rio de Janeiro e da vida cotidiana da sociedade carioca, da sociedade fluminense, né? É muito bacana ver algumas imagens, a gente vai conseguir ver algumas imagens olhando na internet, procurando por Debré século XIX, vocês vão achar bastante coisa, tá? Tenta-se então transformar a cidade do Rio de Janeiro num cartão, né, postal do reino. Então você começa a mudar ruas, começa a melhorar calçamento, começa a criar praças, áreas de lazer, coisas específicas, né, como o Paço Imperial, como a Real Casa de Banho, né? Você tem ali estruturas que vão surgindo tanto para você melhorar a parte social, como para você melhorar a parte política, como para você melhorar a parte econômica do país. Então você tem toda uma estrutura melhorando, crescendo por conta da vinda da família real e estando aqui todos eles morando, vivendo como se aqui fosse realmente de fato sua sede, e era, durante muito tempo foi a sede da família real aqui, o Brasil, tá? Então o Brasil está mudando. Algumas imagens que a gente pode estar percebendo, né? Essa aula vai ficar disponível depois para todos vocês aí, a questão do grupo do WhatsApp, até mesmo na descrição. Então é só procurar o link para acessar a aula depois, vocês vão continuar vendo essas imagens mais à frente. Então imagens aí de Debré rodando, né? Seguindo aí, ó, algumas imagens ainda de Debré, fazendo a tradução da imagem, ó, verifiquem o tipo de iluminação que era feita nas ruas, uma iluminação à vela, né, onde você tinha ali uma espécie de engrenagem que você descia o lustre, acendia, depois trazia ele de novo e botava ele fixo ali para iluminar as ruas e vielas. Então, imagem do dia a dia da sociedade, né? Algumas imagens ainda da corte portuguesa, das famílias mais abastadas, né, e sempre circundados por seus escravos. Escravos, infelizmente, sendo tratados como animais, e assim era, né, infelizmente. Ainda algumas imagens de Debré, imagens muito conhecidas, inclusive, que estão em livros didáticos, etc. Tournai, imagens mais paisagísticas, né? Onde você vê aí a Baía de Guanabara, o Monte do Pão de Açúcar, né? Aí o Cais do Rio de Janeiro, e assim vamos. Então, o que se sucedeu ao regresso de Dom João? Então, se tratando aí do regresso, o retorno de Dom João para Portugal, né? Bom, o retorno de Dom João para Portugal se sucede em 1921, né? 1821. 1821. O que acontece? Bom, a vinda da família real para o Brasil deixou alguns portugueses e as cortes que ficaram por lá muito chateados, né? Principalmente a burguesia, porque a ideia era que ele tinha largado a sua família, né, a sua família, o seu país, por lá sem nenhuma proteção, a própria sorte, né? Dessa forma, o governo de Dom João gera forte, né, grandes ressentimentos, porque essa burguesia perde muito lucro, perde monopólio, principalmente no comércio com o Brasil. Então vejam, além de terem ficado lá, Dom João aqui no Brasil libera os portos e também deixa o Brasil de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Então aquela burguesia que tinha muito lucro com aquele pacto colonial, ele perde significativamente seus lucros. E principalmente, né, o monopólio, porque não tem mais pacto. Então isso gera ressentimento. E essas cortes, essa burguesia, né, a fazer parte das cortes, começam então a questionar e a cobrar o retorno de Dom João para Portugal, né?
Além da crise econômica, Portugal ainda estava sofrendo com as invasões francesas, ainda sofre com as invasões francesas, que foram 3 no total. Com as lutas travadas principalmente pelas tropas britânicas para reprimi-la. Então veja, o Brasil era a sede protetiva da família real, da corte portuguesa, uma grande parte dos recursos financeiros estavam lá, e também uma parte da guarnição militar de Lisboa estava lá. E Portugal estava ali, junto com as tropas inglesas, tentando defender o seu território. Quem é Portugal? As pessoas que lá moravam. E estavam sendo comandadas por quem? Pelas cortes portuguesas que lá estavam, que eram burgueses. Então vejam como é que você perde legitimidade nesse processo. Quem está me defendendo são os ingleses. Quando quem tinha que estar aqui me defendendo é a minha corte portuguesa, né? A minha família real, com a população portuguesa. Então isso meio que vai deixando esses portugueses que estão ali em conflito meio que descontentes com Portugal e principalmente com a família real sobre a figura de Dom João VI. Se a gente for adicionar mais alguma coisa, ainda tinha um sentimento de humilhação, né? Quando você inverte a causa, quando você inverte o jogo. Como assim? Você tinha Portugal, uma metrópole, Brasil, uma colônia. Brasil passa a ser um Reino Unido e a família real está lá. Então Portugal está sendo o quê? Preterido frente ao que foi uma colônia. E que essa colônia, entre aspas, está sendo preferida pela família real portuguesa. Então isso meio que gera um conflito ali, né? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de não pertencimento àquela nova lógica, aquele novo cenário. Tudo bem? Então, tanto em termos administrativos como em termos econômicos, o Brasil está ficando, ou nesse momento já está superior a Portugal. Isso, obviamente, não vai gerar boa coisa, vai acabar caindo num conflito. Que conflito é esse? O conflito que a gente determina ou dá-se o nome de Revolução do Porto, né? Vamos lá. Napoleão cai definitivamente em 1815, né, na Batalha de Waterloo. Mas Dom João se recusa a voltar a Portugal. Ele continua aqui. Por N motivos. Pela proximidade com o povo, pela situação de Portugal estar um caos, ele não queria voltar para lá, com medo de ser mal recebido por ter, entre aspas, fugido, né? Bom, o que abria a perspectiva que o Rio de Janeiro em se tornar uma capital permanente da monarquia. Que monarquia? Da monarquia portuguesa, né? Então, assim, são fatores preponderantes e primordial para que se estabeleça essa revolta das cortes portuguesas e do povo português com essa situação. Bom, a ideia liberal, as ideias liberais estão ali meio que circundando o Porto, né? Anti-absolutistas. Dom João é um rei absolutista, Dom Pedro I foi e Dom Pedro II também foi um rei absolutista aqui no Brasil, gente. Tá bom? Dom Pedro II com um pouco de absolutismo aí, pegando um pouco mais leve, né, de uma forma mais tranquila, né, mas foi sim um rei absolutista, né? É o chamado despotismo esclarecido, né, déspota esclarecido, a gente pode falar ali que Dom Pedro II foi, apesar de eu não concordar muito com chamar o termo de déspota Dom Pedro II, mas ele era de fato um rei absolutista. Essa ideia anti-absolutista cada vez mais está penetrando em Portugal, está entrando em Portugal, né? Com essa ideologia ganhando espaço, principalmente longe da família real, ou seja, na ausência da família real no território português. Então, olhem só que situação, em que momento, em que estrutura está se colocando a família real, né, e a Revolução entrando em confronto ali. Como eu falei, né, ainda mais sendo os ingleses lutando contra os franceses, ao invés dos próprios portugueses orientados ali pelo seu rei, né? Então isso gera uma certa
descontentamento. Bom, as tropas estavam ali disputando território, contrários ao antigo regime, ainda vigente em Portugal, né? Então você tem uma tropa disputando diretamente com a França, tropas inglesas, e uma representatividade, uma representação de tendências contrárias ao antigo regime que ainda havia em Portugal. O que vai acontecer? Essas ideias liberais vão acabar florescendo muito mais. Vale lembrar que desde 1645, se não me falha a memória, a Inglaterra está vivendo uma monarquia constitucional. Então ela não vivia mais no antigo regime. Ela já tinha mudado a ideia, né? Elas já eram, inclusive, está sob a ótica de quem? Do iluminismo. E em Portugal não tinha nada disso. Portugal não vivia dessa forma, era uma monarquia absolutista, né? Então isso tudo foi gerando mais interesse em manter as questões de pensamentos liberais anti-absolutistas. Bom, após a expulsão desses invasores franceses, Portugal passa a ser administrado por um general inglês. Prestem atenção, o país Portugal está sendo administrado por um inglês. Por quê? Porque a família real está onde? No Brasil, administrando remotamente. Então isso não está certo. A população portuguesa, assim como as cortes portuguesas, não aceitam essa situação, né? Bom, o que vai acontecer? Vai dar cartas, né, para que seja eclodido a famosa Revolução do Porto. Então vejam que em 1320 estoura, né, insurge na cidade do Porto uma revolução liberal, que foi conduzida pela burguesia, mas com uma forte participação da sociedade. Ou seja, a população participou disso também, população comum, né? O movimento acaba ganhando muito rapidamente o país inteiro. Portugal é um ovinho, é pequeno demais, né? E uma junta provisória de governo acaba convocando eleições. Para quê? Para fazer uma assembleia constituinte, que poria fim ao absolutismo, né? Então você vê que está tendo uma revolução em Portugal por causa de tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Bom, essa Assembleia Constituinte, ela é instalada em Lisboa, né? A sede dessa Assembleia é em Lisboa, com o nome de Cortes. Lembra que eu falei que Cortes eram assembleias? Então, tanto aqui no Brasil tínhamos cortes portuguesas, como lá em Portugal também tinham cortes portuguesas. E elas se ajudavam, elas pensavam em conjunto, sempre em pró de Portugal. Só que as cortes brasileiras tinham ali uns malfeitores dentro dela que queriam que o Brasil se irrompesse de Portugal para eles declararem aqui uma república. Então você tinha ali por trás alguém sempre querendo dar uma rasteira e uma facada em alguém. No final da história, sempre tem alguém querendo dar uma volta em alguém, né? Então a gente tinha aí as assembleias constituintes, essa Assembleia Constituinte, que acabou recebendo o nome de corte, né? E aqui no Brasil também teve uma Assembleia dessa que recebeu o nome de corte, então ficou corte portuguesa e corte brasileiras. Então já sabemos agora a história correta e completa dessas cortes, do nascimento dessas cortes, portuguesa e brasileira. Corte portuguesa no Brasil e corte portuguesa em Portugal. São dois tipos de corte que no final eram a mesma coisa, estavam divididas por um oceano, né? Bom, alguns deputados brasileiros acabaram sendo enviados para Portugal para participar desses debates, né, com o intuito de manter o privilégio que foi conquistado pelo Brasil. Comerciantes no Brasil agora estão tendo mais lucros, o Brasil economicamente está melhor, então isso é uma coisa que é irreversível, isso não vai se voltar, né? Se for voltar vai ter guerra, e é mais ou menos por aí a guerra de independência que a gente teve, né? Mas a gente vai falar de guerras de independência lá mais na frente, tá? Quando eu for falar de império. Se bem que a gente já falou um pouquinho disso na aula passada. Mas vamos lá. As cortes de Lisboa tinham um projeto para o Brasil, que era recolonizar a gente, acabando com esse tal de Reino Unido. Para fazer esse projeto, era primeiro preciso que o governo português se reinstalasse lá em Portugal. Então começam a chamar Dom João de volta, para trazer Dom João
para retorno de Portugal. Isso acontece já em 1821. Né? Com 21 acontecendo, né, ou seja, Dom João retorna, Dom João consegue acalmar as cortes portuguesas lá e começa a gerar novas estratégias para se manter no poder. Isso vai se empurrar até 1822, quando Dom João, né, acaba se tornando insustentável a sua estrutura por lá, e ele começa a solicitar o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Né? E nesse momento a gente está entrando na história da independência brasileira. Por quê? Porque as cortes portuguesas faziam por fora da comunicação de Dom João uma pressão violenta para que Dom Pedro I retornasse para lá. Mas qual é a diferença de Dom Pedro I aqui ou lá se Dom João já está lá? Aí é que está. Tinham interesses escusos das cortes portuguesas aqui no Brasil de pegar o território para si. Então a tirada de Dom Pedro I do Brasil era de interesse das cortes para que aqui no Brasil fosse estruturado um novo projeto de governo. Projeto esse que levaria o Brasil a se tornar uma república, né, e irrompida com Portugal. Então essa estrutura foi toda calculada por essas cortes portuguesas. E começou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar ao ultimato português. Só que uma coisa talvez a gente não lembre na micro-história, né? Dom João e Dom Pedro se conversaram antes de Dom João ir embora. E Dom João falou para que outros aventureiros façam a separação das terras brasileiras com Portugal, que faça então você. Você quem era? Dom Pedro. Então o pai já deixou Dom Pedro meio que alerta que se tiver que fazer alguma coisa, que se faça a independência por ele. E a partir dessa ideia, né, Dom Pedro, então, quando recebe o ultimato das cortes portuguesas sobre o carimbo de seu pai, né, a chancela de seu pai, para o retorno, seu retorno, pronto retorno para Portugal, então se pensa na independência do Brasil, e não foi algo planejado, foi algo de momento. Né? A independência não foi uma coisa com guerras catastróficas e todo o país se juntou numa guerra contra as rebeldes cortes portuguesas, exércitos de Portugal. Não foi bem assim, não. Tivemos guerras de independência, sim, mas foram guerras pulverizadas, aonde só olhando pela micro-história a gente vai compreender e entender melhor. Né? Pela macro-história, a gente vai ver que o Brasil foi pulverizado. Né? Não teve um grupo coeso, unificado, lutando contra Portugal e libertando o Brasil. Não foi assim. Nós tivemos conflitos e guerras contra as tropas portuguesas pela independência, sim, mas de forma pulverizada, onde cada região lutou pelos seus próprios interesses. Tá bom? Então, como foi? Dom Pedro estava numa viagem de Santos para o Rio de Janeiro, tinham ido visitar São Paulo. Nessa situação, ele recebe a carta com o ultimato, e ali mesmo onde ele estava, eles não tinham nada de alazão, não tinha um rio maravilhoso, como se fosse ali o Baixo Paraíba, ou Paraíba do Sul, né? Não tinha grandes feitos, não tinha aquela casa maravilhosa, não, eles estavam maltrapilhos, eles estavam em jegues, porque para fazer o trânsito por aquelas redondezas ali, cavalo não conseguia, porque empacava, então eram jegues. Né? Existiam relatos de que Dom Pedro estava inclusive em estado de saúde debilitado por uma disenteria, porque eles comiam comida podre, comiam comida estragada. Né? A gente está falando de tropeiro, né? Durante dias, meses, né? Em estradas ali e mato, né? Então você tinha ali um problema de saúde de Dom Pedro. Então não foi nada daquela majestosa independência, né? Isso foi criado mesmo pela República para promover ali um ato grande, né, grandioso para o país. Mas de fato foi uma independência. Ele tira ali o brasão de Portugal e joga no chão, e todos seguem ele. E a partir de hoje o Brasil está decretado como independente. Acabou, agora nós somos um país independente de Portugal, sobre uma rígida monarquia. E daí vai sair a Constituição, que nasce, né, a Constituinte em 23 e outorga-se em 24
papo para Império Brasileiro. E a partir desse momento é decretada a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1922. Data essa comemorada até os dias de hoje, dia de independência do Brasil, comemorada até hoje, como todos sabem, né? A partir desse momento muda-se a ótica portuguesa, muda-se a ótica brasileira para a administração, para a estrutura social e econômica do país, né? Precisa-se de mais a estrutura bélica e militar para poder conter qualquer insurreição das cortes portuguesas que ainda permaneciam no Brasil, as pessoas que eram contra a independência de Portugal, que iam contra Dom Pedro, mas a grande maioria aprovou e gostou, principalmente os comerciantes, né? Principalmente aqueles que tinham propriedade de terra, que faziam exportação agropecuária, acabaram gostando da situação, porque nesse momento o Brasil passa então a ser uma monarquia livre de Portugal. Tudo bem?